De repente você está em casa, sozinho ou sozinha. A campainha toca, você abre a porta e não tem ninguém. Ou, de repente você escuta alguém chamando o seu nome, de noite, de tarde ou de madrugada. Daí você responde e vai abrir a porta para ver se tem alguém te chamando. E de repente não encontra ninguém. O que significa quando estamos em casa e de repente alguém chama o nosso nome e ao entrarmos no quintal ou abrirmos a porta, não tem ninguém. Você vai saber agora o que se trata quando o nosso nome ele é chamado na porta de nossa casa. O ouvir o nosso nome sendo chamado na porta e ao abrirmos não tem ninguém, ele traz alguns significados. Muitas pessoas se deparam com esse acontecimento onde estão em casa na noite, na tarde ou até mesmo no dia e de repente ouve o seu nome sendo chamado. Existem 2 a 3 possíveis causas para esse fenômeno. As 3 causas você saberá agora. A primeira causa é de efeito espiritual de amarração ou chamamento de pessoas. Dentro da área da magia, principalmente quando alguém compra o livro de São Cipriano, seja o legítimo capa preta ou capa de aço, esse mesmo livro contém um feitiço, o qual você traz para a sua casa a pessoa que você deseja. Também dentro de correntes que se utilizam de simpatias e livros como Umbanda, Quimbanda e Candomblé e outras correntes de magia vermelha, também possuem simpatias para chamar uma pessoa para a sua casa. De forma que se alguém deseja um homem ou uma mulher, deseja que esse homem ou essa mulher vá até a sua casa, a pessoa simplesmente em um dia específico, que eu não vou dizer aqui, ela pega um instrumento, que eu não vou dizer aqui também, coloca na sua porta, abre a sua porta e chama 7 vezes o nome da pessoa que ela deseja que entre na sua casa. Então automaticamente é onde entra a atuação desse espírito, o qual chamam as pessoas. Primeira causa é essa. Possivelmente quando alguém te chamar e não ter ninguém, primeira causa é de efeito de magia. Alguém naquele exato momento estava fazendo uma simpatia ou um feitiço em relação a chamar você e trazer você para a casa dela. No caso, um homem que deseja uma mulher ou uma mulher que deseja um homem. A segunda causa para esse fenômeno é a causa de atuação livre dos espíritos demoníacos. Como assim? É quando um espírito demoníaco ele tem a intenção de entrar na casa de alguém, porém essa família é uma família justa, uma família reta, temente a Deus, e logicamente existe uma proteção espiritual que não permite esse espírito trabalhar na casa da pessoa. Então ele chama para que a pessoa responda, abra a porta e ele entre, porque a pessoa responder e abrir a porta é uma legalidade que ela dá para o espírito entrar na casa da pessoa. O terceiro efeito desse fenômeno é o efeito de atuação demoníaca em relação a assaltos ou a mortes. Muitas das vezes os próprios demônios eles se encarregam de atuarem no ser humano para prejudicar o outro. Muitas das vezes pessoas que ouviram seu nome serem chamados, ao abrir a porta, se depararam com um ladrão, se depararam com alguém tentando assaltar a casa, e o pior que a pessoa ouviu chamar o seu nome com uma voz de um amigo ou a sua própria voz. Para fechar esse vídeo agora, eu quero dizer para você que quando alguém lhe chamar ou quando você ouvir alguém chamar, não responda e não abra a porta. Somente se você tiver muita certeza que é um amigo seu te chamando. Mas na maioria das vezes, as vozes que os demônios emitem, ou os espíritos imundos emitem, é uma voz distante, não é uma voz perto, não é uma voz clara, a qual você identifica mesmo que tem alguém ali, mas você escuta de longe, é uma voz que vem de longe, é como um eco, a pessoa fala aqui
e o eco ou vento traz a voz dos espíritos, ou todas as vezes que os espíritos chamam alguém, o som é um som distante, que dá a entender que só você ouve ali naquele momento. Se alguém te chamar na meia-noite, 3 horas da manhã, 10 horas da noite, de manhã ou de tarde com uma voz distante, não abra a porta e não responda. Deus te abençoe.